Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. Aqui estamos, nesta segunda-feira, iniciando o culto do Evangelho de Jesus, nas vibrações amorosas do professor Eurípides Bassanufo e da benfeitora Joana de Ângeles. Por isso, nós vamos salientar o tema de hoje, que é a continuação do capítulo da semana passada. Nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós temos hoje o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Na segunda-feira última passada, nós estudamos a parte do assunto que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles se identifica no livro dela, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que foi a propriedade. Hoje nós vamos estudar neste mesmo capítulo o título A Avareza, que está ligada ao tema Não podeis servir a Deus e a Mamon. Várias vezes nós já falamos aqui, mas para os irmãos novos que nos assistem nesta manhã, nós avisamos que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando publicou este livro, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, chamou-nos a atenção porque em cada capítulo desse livro ela comenta um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em algumas oportunidades, ela divide, como este capítulo, ela dividiu em duas partes para melhor esclarecer o assunto. Em outra oportunidade, ela divide o capítulo em três. Então, nós aprendemos muito, porque ela atualiza o pensamento de Jesus. Ela esclarece, ilumina as interpretações que estão locadas aqui no Evangelho, colocadas pelo nosso codificador Allan Kardec. Portanto, nós vamos começar justamente falando sobre a avareza, que é o tema de hoje, dentro do título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é equivalente a riquezas. Vamos começar então. Vocês perguntarão, mas Ari, o que é que significa avareza? Avareza, pelo Aurélio ou pelo Wise, os dicionários, é fácil identificar. São os apegos doentios a coisas e pessoas, indiferença em relação ao próximo. Então é uma coisa assim muito negativa e vocês vão ver no desenvolvimento, porque nós trouxemos hoje também a presença dos livros da professora Amélia Rodrigues, quando tem um diálogo de Jesus com os seus apóstolos e outras pessoas que estão ali assistindo, que são realmente um esclarecimento maravilhoso. Então a lição de hoje é realmente empolgante e vocês vão colocá-la no coração, para que vocês tenham sempre roteiros de elevação espiritual na direção de Jesus, com alegria, com fé e, acima de tudo, com confiança de que tudo isso dessa pandemia vai mudar. Portanto, nós vamos iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 3, preservar-se da avareza. É uma passagem de Lucas, no capítulo 12, versículos de 13 a 21. Então, no meio da turba, em meio do povo, um homem disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Olha, eu vou lembrar para vocês aqui como era o processo de sucessão naquele tempo de Jesus. Quando o pai de família morria, eu falo morrer, porque você já sabe a diferença entre morrer e desencarnar. Morre com a falência dos órgãos físicos e a desencarnação pode se processar poucos minutos depois, dias depois, semanas depois, meses depois, anos depois, até o espírito se desprender do corpo. Então, vamos dizer, Jesus estava ali falando quando no meio da turba, no meio daquele povo, um homem disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Mas era a norma legal daquela época de que quando o pai de família morria, todos os bens passavam para o filho mais velho. Isso todo mundo sabia. E o filho mais velho é que ia ser responsável pela mãe, pelas crianças. Ocorriam alguns fatos desagradáveis, quando os filhos abominavam a mãe, o filho que recebeu a herança abominava a mãe, rejeitava a viúva, no caso,
e os outros irmãos pequenos ia desfrutar da herança, mas eram poucos casos. Nesse caso, nós vamos observar que a lei foi cumprida. O irmão mais velho deve ter ficado com a herança, e esse homem veio para falar com Jesus dizendo isso: mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Não tocou a ele, não. A herança só toca ao irmão mais velho. Jesus lhe disse: ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Disse-lhes a seguir esta parábola. Vejam que interessante a característica de um homem avarento. Havia um rico homem cujas terras tinham produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo próprio: que hei de fazer? Pois já não tenho lugar onde eu possa armazenar tudo que eu vou colher. Aqui está, disse ele, o que farei: demolirei meus celeiros, construirei outros celeiros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos, repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, disse Jesus, ao mesmo tempo disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomarão a tua alma. Para que servirá o que você acumulou? E ele conclui: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Aí vocês vejam o exemplo que Jesus dá para a nossa realidade. Qual a importância, como aquele homem que vivia pego às coisas: não, vou construir maiores celeiros, vou produzir e depois vou comer, gozar, e não pensava em ninguém. Um egoísmo que estava ali exteriorizando o avarento, a lição que Jesus comprou. A professora Amélia Rodrigues está aqui no livro Trigo de Deus, no capítulo 20, tem o título Jesus e avareza. Jesus e avareza. Olha aqui para vocês verem, capítulo 20, Jesus e avareza. Por que é que eu faço isso? Com uma orientação para que vocês olhem em casa, vocês procurem ver, procurem confirmar, olhar, aprender mais, ampliar mais os assuntos, verificarem realmente as coisas que vocês podem ampliar, enriquecer essa pequenina palestra que nós estamos fazendo para vocês. E aqui então a professora Amélia Rodrigues nos diz: Trigo de Deus, capítulo 20, título Jesus e avareza. E ela começa: dos preciosos valores da vida, um dos quais, derivados do amor, deve constituir meta e linha de comportamento do ser humano. O que é? Ela diz: a generosidade. Tem escasseado na sociedade de todas as épocas a vivência da generosidade, que é a alma da beneficência e a alma da caridade, pilastras de equilíbrio da comunidade que a tornam ditosa, valiosa. Em detrimento da elevação dos sentimentos, um tumor cancerígeno se desenvolve e termina por destruir o organismo no qual se sedia. Eu vou repetir: em detrimento da elevação dos sentimentos, um tumor cancerígeno se desenvolve e termina por destruir o organismo no qual se sedia, que é a avareza. Olha a informação que a professora nos diz: um tumor cancerígeno que se desenvolve no psiquismo e termina por refletir-se, destruindo o organismo no qual esse tumor se sedia, que é a avareza. Jesus defrontou a avareza inúmeras vezes, sempre presente no âmago dos seres, na intimidade das pessoas, com várias que tinham avareza que ele mantinha contato.
E agora, então, passa uma página interessante, que ela começa a citar essas informações que o próprio mestre dá para as pessoas que estão ouvindo. E ela conta: retornando de Corazim, e após atender o jovem que lhe pedira interceder junto ao irmão para dividir a herança, aquilo que há poucos instantes eu contei para vocês, o amigo divino, após um breve silêncio, ele disse: avareza é doença da alma, que devora os alimentos da vida. Inimiga da sociedade, a avareza fomenta a violência, que irrompe do coração lesado e estruge na economia da comunidade onde se expressa. O avarento é alguém que enlouqueceu e ainda não se deu conta da loucura. Não é avaro, porém, olha a explicação dele, não é avarento, porém, somente aquele que guarda em cofres e em celeiros moedas e grãos, os que entesouram pedras preciosas e alimentos ante as necessidades gerais, que não atende ninguém, pessoas que acumulam com ambição desmedida. Mas são avarentos também todos quantos, possuindo saúde, negam-se a repartir alegria e fraternidade. A veneranda professora Amélia Rodrigues está aqui relatando o diálogo que Jesus estava explicando para o grupo que eu ouvia. E ele continua: a avareza igualmente se patenteia naqueles que possuem inteligência e se escusam de ensinar os ignorantes, nos portadores de tendências artísticas que se omitem, negando beleza aos painéis entristecidos dos homens. Existem os avarentos de amor, que se opõem a distribuir afeição, enclausurando-se na indiferença e na animosidade. E ele continua dizendo: ninguém é tão destituído de recursos que não possa espargir sementes de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos e solidariedade espiritual. E ele diz, concluindo: anunciai, pois, o reino dos céus e suas riquezas, e alegrai-vos ante a generosidade do Pai, que vos alcança e reparte as fortunas de luz, a luz do conhecimento, que vos banha por dentro, anulando toda a sombra de que deveis vos libertar. Depois, Jesus saiu, antevendo, olhando o horizonte, antevendo o futuro, sem o câncer da avareza. Viram que capítulo empolgante esse quando ele descreve? Por isso que eu olho aqui e vejo, ninguém é tão destituído de recursos que não possa espalhar sementes de esperança, sorrisos de alento, dádivas de ternura, incentivos e solidariedade espiritual. Como fazer isso? Quantas vezes a pessoa tem amor no coração e não se dispõe a aprender a doutrinar os espíritos sofredores nas reuniões mediúnicas? Quantas pessoas que têm muito amor no coração, muita energia no corpo, na alma, e se recusam a dar o passe a quem precisa? Vejam, meus queridos irmãos, quanta gente dispõe desses talentos, eu identifico como talentos e tesouros que Deus nos oferece e que estão dentro de nós. E se nós não fizermos isso, se nós não usarmos esses talentos que Deus nos oferece, o que é que vai acontecer? Vocês vão saber já já. Aqui está, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, esse que nós estudamos, no item 6, a parábola dos talentos. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Está aqui. É uma das palavras mais significativas do Evangelho. Mais significativas. Porque ele começa justamente dizendo: o Senhor, é o Senhor Deus. O Senhor Deus age como um homem que precisava viajar para longa distância. E aí chamou seus três pessoas que trabalhavam com ele, 3 pessoas que serviam a ele, e deu 1 talento a um, deu 2 talentos a outro, e deu 5 talentos a outro, e viajou.
E quando ele retornou, da mesma forma que nós vemos que todos os talentos e patrimônios que nós dispomos, Deus nos empresta, nós somos mordomos, temos de prestar contas, ele também foi prestar contas. E aí pegou primeiro os 5 que eu lhe dei. Ele então disse, Senhor, eu multipliquei por mais 5 e aqui estão 10. Ah, fez um elogio muito bonito. Se és fiel em pouca coisa, eu te confiarei muito mais. O de 2, Senhor, aqui estão os 2 que me deste, mais 2 que eu empreguei, porque Jesus conta a parábola distribuindo os talentos de conformidade com a capacidade de cada um. Ele sabia que aquele só podia receber 2, a capacidade de aplicar aqueles talentos eram menores do que o que recebeu 5, deu, e ele usou de toda a sua capacidade e duplicou por 4. Quando chegou naquele último, que deu um talento só, perguntou, cadê o talento? Ah, como eu tinha medo de ti, sabia que o Senhor era muito rigoroso, então eu peguei o talento e enterrei. Mas servo infiel, como é que você não aplicou então nos bancos, com os banqueiros, para que rendesse pelo menos os juros? E aí, o que foi? Atai as pernas e as mãos dele e mandai-o para as trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso aí sempre me chamou a atenção, porque ele começa a parábola dizendo que Deus age como esse homem que fugiu assim, que agiu assim, que viajou. Mas nós vamos ter a oportunidade de verificar que a irmã Joana de Ângeles, está aqui no livro Luz nas Trevas, página 174, faz um comentário desta parábola, a parábola dos talentos. Se vocês já leram, procure ler, porque nós só vamos aqui dar a parte resumida. Então aqui, página 174, Luz nas Trevas, como ela diz assim: recorda-te da gentil parábola dos talentos e aplica aqueles talentos que te foram confiados, sem pensar em outra coisa, senão multiplicá-los. Faça-o com alegria, até o momento da prestação de contas com aquele que os confiou a ti. Viram que conselho? Um parágrafo que ela sintetiza tudo. E se nós cumprirmos o que ela está dizendo, se nós fizermos como aquele que recebeu 5 e apresentou 10, como aquele que recebeu 2 e apresentou 4, ela aí resume dizendo: sentirás júbilo por veres a sua utilidade e a sua multiplicação, porque muitos serão beneficiados. Isso é uma coisa linda. Vamos voltar ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 11, quando tem aqui, olha, um assunto maravilhoso: emprego da riqueza. E o Espírito Echeverros, em Bordel, 1861, quando ele diz: coloca tuas riquezas sobre a base que nunca lhes faltará e que te trará grandes lucros, a base das boas obras. A riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a riqueza do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução e derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Viu? Só procedimentos para a nossa felicidade esse capítulo tem. Apesar do tema ser assim muito severo, mas ele esclarece aqui. Allan Kardec coloca os pontos identificados, inspirados por Jesus, para que nós tenhamos a possibilidade de alcançar felicidade com esses talentos, com esses recursos que Jesus nos confia. Vamos continuar então agora no item 13. Sendo homem, é de O Espírito Fenelon, de 1860, essa mensagem. Sendo homem depositário, o administrador dos bens que Deus lhe pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja dado, em virtude do seu livre-arbítrio. O mau uso dos talentos, o mau uso dos bens, olha o que eu estou referindo bem, eu estou equiparando isso com os talentos, da mesma parábola. O mau uso consiste em aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal, esquecendo dos outros que necessitam. Bom, ótimo, é o uso ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem para qualquer outra pessoa.
Coisa linda, bem prática. Agora nós vamos, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda. Está aqui marcado, página 150. A missão inteligente do ser humano na Terra é a de promover o próprio progresso, como o progresso geral, e aí reside o fim providencial da riqueza. Através da postura do amor, surge a compreensão de como aplicar-se a riqueza, multiplicando-a em obras que favoreçam a todos os seres, com a oportunidade do desenvolvimento dos valores internos de cada um, alterando as paisagens íntimas através das conquistas que lhes são apresentadas. Na página 151, ela dá uma explicação que eu achei maravilhosa. Ela diz assim: mais importantes, porém, do que os bens amoedados e acumulados em cofres e em bancos, são aqueles de ordem emocional e espiritual, moral e social. Quais são eles? A inteligência, a memória, os sentimentos do dever. A inteligência, a memória, os sentimentos do dever. A inteligência, a memória e os sentimentos do dever. Eu me lembro agora da minha professora no curso fundamental, quando ela repetia a análise sintática e dizendo aqui, o sujeito é a ação do verbo, a ação do verbo. Aí eu nunca mais esqueci. Então, eu vou repetir para ver se dá certo com vocês. Mais importantes, porém, do que os bens amoedados e acumulados em cofres ou bancos, são aqueles bens de ordem emocional e espiritual, moral e social, a inteligência, a memória, os sentimentos do dever. A inteligência que sabe administrar a existência corporal. Olha, isso aqui é maravilhoso. A inteligência que sabe administrar a existência corporal. Em que sentido? Cuidar do corpo, cuidar das realizações, manter a saúde, preservar-se de bebidas, de vícios, manter os exercícios regulares, manter a respiração adequada para que o corpo, que é o instrumento do espírito meu, de cada um, possa conseguir favorecer a realização de todas aquelas coisas que nós temos compromissos para realizar. Segundo, a memória, que se encarrega de arquivar as experiências, as tendências para o bem, para o bom, para o belo, para o eterno. E por último, os sentimentos do dever, decorrentes da consciência, que atua em consonância com as leis soberanas da vida. A lei maior, a lei de amor. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. O fardo, obedecer, respeitar a lei de amor. E o jugo é suave, não fazer mal a ninguém, só fazer e praticar a caridade. Tudo isso Jesus nos ensinou para a nossa própria felicidade. Então são esses tesouros, sem dúvida, muito mais preciosos do que os tesouros materiais, que podem transformá-los em valiosos empreendimentos salvadores de vidas, como a instrução, a educação, a libertação dos vícios, em razão do amparo no campo da saúde e do trabalho, propiciando felicidade em toda parte. A fortuna, diz ela, seja como for que se manifeste, é alta responsabilidade de que seu detentor, nós somos mordomos, terá que prestar contas, inicialmente a si mesmo, diante da própria consciência e diante da consciência cósmica, da qual ninguém se evade, ninguém foge. Vamos agora na página 151. Na pobreza ou na riqueza, o ser humano adquire experiências valiosas que lhe devem constituir patrimônio de crescimento no rumo do infinito, nessa marcha inexorável pela busca de Deus, ampliando a capacidade de servir e de amar, porquanto de um para outro momento pode soar-lhe uma voz na intimidade, na acústica da alma, dizendo: que insensato és, esta noite mesmo tomarão a tua alma. E ela conclui:
E que sentido terá tudo quanto foi ou não armazenado, senão quando aplicado com elevação e com sabedoria? Vocês viram? Que coisa linda, como ela termina. E eu vou ajudar vocês nesse instante aqui, contando para encerrar uma história de Malba Tahan. É uma história realmente muito significativa. Eu contei certa vez numa loja maçônica, na grande loja maçônica do estado da Bahia. Somente quando o Sereníssimo Grão-Mestre, eu estava como grande orador da grande loja maçônica do estado da Bahia, quando ele me pediu para falar sobre, é um tempo que nós temos um quarto de hora. E eu disse, pois não, Sereníssimo, nós vamos falar sobre a avareza. E ele então ressaltou, todos nós precisamos nos prevenir contra a avareza, porque o maçom tem o objetivo de tornar feliz a humanidade, não somente pelo respeito, pela tolerância, mas procurando fazer a felicidade de cada um. Então nós não podemos ser avarentos diante das necessidades que o mundo se nos apresenta. E ainda lembremos que o último grau da maçonaria é o grau 33, porque representa a idade do nosso Mestre Jesus, que nos deu todos os exemplos de vida para que nós cumpríssemos as suas orientações, seguíssemos os seus passos para a nossa felicidade, a felicidade do mundo. Então Malba Tahan nos diz que era uma vez dois irmãos que se amavam muito, eram os irmãos assim, quase que, olha, não eram gêmeos, mas eram irmãos, trabalhavam juntos, viviam, não tinham pai, não tinham mãe, foram criados por um parente próximo, mas se criaram muito dedicados, não tinham muita instrução, mas eles trabalhavam nas propriedades agrícolas da região onde eles habitavam, dependendo sempre de ficar no lugar, não tinham residência própria, não podiam constituir família, porque eram também ainda muito pobres, vivendo só naquelas circunstâncias. E aí, quando foi um dia, olha, começou a região, toda a região sofreu uma seca, mas uma seca violenta. Os pastos secaram, as plantações murcharam e eles ficaram sem emprego, coitados. Então começaram a andar perambulando naquelas ruas da vida, como se diz, nas estradas poeirentas, com fome, com sede, sem um lugar para se abrigar. Já estava após 3 dias sem se alimentarem, já trôpego das pernas, cansados. E aí viram uma ponte que era no rio até muito grande, mas pela seca o rio estava raso. Mas debaixo da ponte tinham várias árvores pequenas e eles foram lá e se sentaram e começaram a dizer: mas o que é que nos acontece? Estamos realmente próximos da morte, não temos nada. Que Deus nos ajude, que esse Pai misericordioso nos abençoe. Então Deus ouviu aquelas preces sinceras, diz Malba Tahan, e fez com que um deles olhasse para a margem do rio, era um riacho agora, mas já fora um rio, e viu as correntes grossas lá por cima da areia. Então ele foi lá, foi afastando a areia e descobriu que aquela corrente estava amarrada a algo que estava enterrado. Aí o outro veio e começaram a puxar. Quando chegaram com todo o esforço, eles famintos, dias sem comer, sem beber água, apesar de que tinha ali no rio que eles poderiam se quisessem, mas nem pensaram, a fome era tanta que eles queriam era comer, mas puxaram. Quando chegaram, que olharam, aquele baú enorme, mais ou menos um metro de tamanho, alto, que eles abriram, só estava com apenas uma faixa do ferrolho enferrujada, eles bateram com a pedra, quebraram e aí abriram. O espanto! O baú estava repleto de moedas de ouro. Na certa, algum califa rico, alguma caravana passava por ali, houve qualquer processo que aquele baú deve ter caído dentro do rio e aí ninguém se procurou mais ou foram dizimados por bandidos, ninguém sabe. A verdade é que eles acharam aquele baú e disseram, estamos ricos, estamos milionários, começaram a pular. Diz, não, mas vamos, o mais velho disse, vamos fazer o seguinte, vamos programar a nossa vida. Nós precisamos primeiro, já que aqui tem dinheiro, encher as nossas barrigas, nós estamos com muita fome. Então, um dos dois vai até a vila, a comunidade mais próxima que encontrar, e vai comprar muita comida.
muita comida, porque o que ficar aqui vai tomar conta do ouro, e o que for vai se alimentar bem e trazer muita comida, e também trazer 2 animais, um para mim, um para você, e um outro animal puxando uma carroça, para podermos colocar o baú em cima. Ah, mas foi que ideia maravilhosa, nós estamos inspirados hoje, aquela felicidade, a felicidade. E aí disse, e quem é que vai? Então vamos tirar para o ímpar. Bateram para o ímpar, tá? O mais novo venceu. Disse, não, eu vou. Então vá. Vai, irmão, tome aqui, leve aqui 10 moedas de ouro, vai dar demais para você se alimentar, trazer a comida para mim e também você comprar os 2 animais e mais uma carroça com outro animal. Tá certo? Tá. E aí ele foi embora. E o outro ficou lá olhando o tesouro, maravilhado, maravilhado. Meu Deus, e se aparecer um ladrão por aqui? Se aparecer um assaltante? Mas ele tinha um punhal que ele guardava sempre assim na perna, junto da bota que ele usava. Botou ali, não, eu tenho aqui uma arma para defender, mas esse tesouro é meu e de meu irmão. E aí ficou ali mais ou menos umas 2, 3 horas. De repente, eis que veio o irmão com os 2 animais e ele montado na carroça, dirigindo a carroça e os 2 animais amarrados no fundo da carroça. E aí chegou lá até a base do rio, botou lá e tal, amarrou os animais, a carroça, procurou o irmão, não achou. E aí começou a gritar pelo nome do irmão. Nada de aparecer. Eu disse, será que aconteceu? O tesouro está ali, meu irmão não está aqui. Aí ele sentou-se e disse, eu vou esperar, com um prato de comida enorme para o irmão, botou aqui e ficou lá. De repente, ele sentiu um frio nas costas. Era o punhal. O irmão veio pelas costas, saindo do árvore, e colocou o punhal nas costas, que atingiu o coração. Imediatamente olhou, viu que era o irmão e morreu naquela tristeza e caiu no chão. O irmão que estava com o punhal, que era o mais velho, ficou feliz. Agora o tesouro é todo meu, agora sou eu que vou ser o mais rico da região onde eu for. Pegou o corpo do irmão, jogou lá dentro do rio, ele não queria saber de nada, o cavalo estava lá, os 2 cavalos, a carroça. Ele disse, não, eu não tenho forças para botar o tesouro ainda na carroça, mas eu vou me fartelar. Ainda é cedo, eu vou aqui almoçar. E aí abriu as pernas, botou aquele prato de comida enorme, era uma vasilha, parecia uma gamela. E aí comeu, encheu, se infartelou. E como todo árabe, né, deu aquele arroto, né, para mostrar a felicidade. Quando ele disse, agora estou alimentado e rico. É isso que eu queria, é isso que eu sempre desejei na minha vida. Quando ele foi se levantar, uma tontura. Ele ficou preocupado, viu o mundo rodar e levantou-se ainda segurando assim pelas árvores, mas quando ele olhou para cima, a vista sumiu e ele caiu no chão, envenenado. O irmão que fora comprar os 2 cavalos e a carroça, trouxe o prato, a comida, muita comida, toda envenenada. Vejam, o que ficou, matou com um punhal para ficar com a riqueza, a avareza. Como diz aqui no livro Trigo de Deus, é um tumor cancerígeno que nasce nos sentimentos e se exterioriza no corpo físico. Então, o que foi que aconteceu? Ele matou o irmão, ficou sozinho, e o irmão que veio de lá tinha a intenção também de matá-lo, porque trouxe a comida envenenada. No fim, os 2 morreram e o tesouro estava ali exposto para que alguma pessoa de boa vontade viesse, empregasse, desse emprego, desse oportunidade de crescimento para aqueles que não tinham onde trabalhar. É essa, meus queridos irmãos, a história com que nós concluímos nesta manhã de hoje essa nossa mensagem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conserve sempre oportunizando com novos talentos. Muitos de nós, vocês que me ouvem, você que está aí me ouvindo, deve ter o talento da saúde, o talento da energia, o talento da alegria. Vá em nome de Jesus, aprenda, tome o curso de passe. Se você já fez o curso de passe, não reprima esses talentos, coloque-o em movimento, coloque em utilidade. Quantas pessoas, milhares, são beneficiadas com a aplicação do passe. É uma energia maravilhosa que vem do fluido cósmico universal, atraída pelo seu psiquismo, e que você, com a ajuda de irmãos, amigos espirituais,
Potencializa essas energias para que o paciente, a pessoa necessitada que está aí com você, se recupere diante de você. A água fluidificada que você pode fluidificar, colocar, pedir aos espíritos que fluidifiquem e dar para o paciente. Quantas bênçãos vocês podem fazer com o tesouro da inteligência, da palavra, dos estudos espíritas. Qualquer um pode tornar-se, com um curso prévio, um doutrinador para consolar e orientar os espíritos sofredores que vêm à casa espírita, nas sessões de desobsessão, clamar por vingança por aqueles que prejudicaram ele. É preciso sentir que o amor deve circular. Nós temos grandes talentos que Deus nos propicia. É preciso colocá-los em movimento para duplicá-los, triplicá-los e quintuplicá-los, esses talentos, como a parábola, porque nós iremos prestar conta de todos esses talentos, de todos esses tesouros, quando nós desencarnarmos. Façamos como Jesus nos ensinou. Façamos como a veneranda benfeitora Joana de Ângeles nos ensinou no livro Luz nas Trevas, o conselho dela. Vamos colocar em ação todas as nossas energias, todos os nossos sentimentos, na tolerância, na humildade, na indulgência para faltas alheias, no perdão das ofensas, na beneficência para com todos. É isso que engrandece a alma, que se diz cristã, como nós somos. Temos de fazer a nossa homenagem a Jesus, ajudando em nome dele a suavizar os sofrimentos na terra. Que ele nos abençoe sempre, que essa lição caia fundo na alma de todos vocês que me ouvem, como calor da minha, que toque o meu coração como toque o coração de vocês também. Para deixemos a comunidade, deixemos a televisão, deixemos a necessidade de estar, às vezes, no WhatsApp, só com aquele dedinho, ou em cima, procurando notícias, se atualizando com as coisas, quando nós temos o dever de caridade que Jesus nos coloca no coração. Que sejamos o primeiro a amar e ter a alegria de amar, o prazer de servir em nome de Jesus. E em nome desse Mestre Jesus, que eu peço que ele abençoe a todos vocês, que vocês iluminem as suas almas com as realizações no campo do bem. Não existe maior felicidade, como nos ensinam os Espíritos, ver o outro feliz. Você amando é muito melhor amar do que ser amado. É muito mais você oferecer àquele que necessita, ser a essência do Evangelho de Jesus na prática maravilhosa de ajudar os outros. Por isso, eu peço carinhosamente, claro, um presente que eu recebi de uma das pessoas mais amigas que está aqui conosco. Eu coloco ele aqui, junto da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, porque os dois na Úmbria, ela foi Clara de Assis e ele foi Francesco, o cantador de Assis. Que os dois possam transmitir para vocês, está sempre fazendo lembrança do sentimento de ternura. Não pensem que os espíritas, eu tenho aqui como presente uma pessoa muito importante na minha vida que me deu. Então toda vez que eu lembro e eu olho dessa imagem, eu me lembro dessa pessoa e demonstro através de minha prece a minha gratidão. Façamos como ele. Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, Senhor, do teu amor e da tua luz. Que assim seja. Deus os abençoe, meus filhos, e tenha um dia de muita paz e uma semana de muitas realizações e de muita luz. Que assim seja.